Antônio, queria te agradecer a entrevista aqui pelo site do NER. Queria te perguntar e pedir para você falar um pouco sobre sua trajetória e passagem pelo núcleo e também as suas pesquisas atuais, como a elaboração da sua tese se desdobrou em novas pesquisas, novos projetos. Certo. A minha trajetória, eu fiz Ciências Sociais na graduação. No mestrado, foi no campo meu mestrado foi na área de Sociologia da Cultura. Então, teve um primeiro momento que a minha temática de interesse estava meio própria dentro da Sociologia, e a inserção no NER se deu justamente através do meu ingresso no programa de pós-graduação em Antropologia Social lá da URGS, né? Eu entrei no programa com um projeto em torno das Romarias de Juazeiro do Norte, né? Um dos motivos, além da própria qualidade do programa, de eu ir para o programa é justamente o fato do Carlos Stael ter feito a pesquisa sobre Bom Jesus da Lapa, as Romarias de Bom Jesus da Lapa. Eu conheci o Carlos Stael também lá em Juazeiro do Norte, né, quando tivemos a oportunidade de encontrar lá, e ali eu tinha já o interesse de trabalhar com a temática das Romarias. Passou um tempo, eu fiz o processo de seleção, adentrei, e aí minha relação com o NER, né, como a maioria ali dos nerianos, né, se deu através do ingresso no programa de pós-graduação, ou como alguns outros colegas que adentraram já na graduação na URGS, né? Nesses primeiros contatos em relação ao NER, né, foi uma parte, digamos, importante da minha formação, né? Pelo menos no que tange ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da URGS, algo que eu penso que funciona muito bem é justamente essa ideia dos núcleos, né? Os núcleos são espaços que eles terminam congregando, né, diferentes pesquisadores em formação, pesquisadores já experientes, né, em torno desses universos temáticos comuns, como no nosso caso é a temática da religião, né? E ali termina sendo um espaço de encontro, um espaço de troca, né? Às vezes de forma mais formal, às vezes de forma mais informal. De forma mais formal, por exemplo, nós tínhamos reuniões quinzenais, né? Em torno, às vezes, debatíamos alguns textos que alguém indicava, ou textos que alguém tinha produzido para algum evento, para alguma revista. E sempre esses espaços do NER foram espaços não só, eu diria, complementares, mas espaços fundamentais para consolidar o próprio processo de formação, sobretudo enquanto pesquisador, né? Porque ali, no que tange a se interessar por uma temática específica, como era o nosso caso, ali, como é o caso dos membros do NER, em torno da temática da religião. No meu caso, inicialmente, a temática da Romaria. De uma certa forma, eu posso dizer que foi através do NER que eu realmente comecei a me familiarizar com a própria temática ali das pesquisas na área de antropologia da religião, né? Seja através do contato com o próprio Carlos, né? Alguns estudos do Carlos, alguns debates que nós fazíamos ali, do Ari Ouro, do Bernardo Leogói, né? Naquele tempo o NER era composto, os 3 professores eram eles eventualmente, né, o Ricardo Mariano, Ayrton, eles apareciam, mas eventualmente esses 3, e fora os outros colegas, né, ali que também estavam pesquisando, Daniel Alves naquele tempo, Márcio, né, Santos, Alessandro, Bica, outros, né? Podemos dizer então que a minha inserção no dela se deu para e passo a minha inserção na área da antropologia da religião. Como eu falei inicialmente, né, eu comecei nas ciências sociais, eu fiz a graduação aqui na Universidade de São Paulo, né, mestrado na área de sociologia na Universidade de São Paulo. No primeiro momento eu não tinha tido esse interesse pela temática da religião. No primeiro contato que eu tive concretamente com o universo das Romarias de Juazeiro, me despertaram o interesse, né, o fenômeno religioso que eu presenciei. Eu tive a oportunidade, no início de 2002, a participar, né, assistir a Romaria de Candeias,
né, que é uma romaria tradicional, que é uma das grandes romarias que acontece em Juazeiro do Norte. Aquilo me causou um grande impacto, né, sobretudo no que a fé das pessoas, a manifestação daquele catolicismo popular, daquela fé daquelas pessoas simples no Nordeste, né. Eu penso que de alguma forma foi também, além da questão propriamente acadêmica, não é, como eu sou baiano, não é, minha família é de origem nordestina, mas desde pequeno cresci em Brasília, depois em São Paulo, e na realidade ainda via a família manter esse contato, digamos assim, que eu perdi, de certa forma, um pouco da minha correlação com essa origem, né? E é interessante porque, de alguma forma, ao mesmo tempo que havia um interesse acadêmico, houve uma conexão com esse universo que eu desconhecia. Eu estou dizendo isso porque eu penso, até pensando em termos de trajetória, comparando o mestrado com o doutorado, que eu considero que foi uma parte extremamente importante do doutorado, no sentido de que, como na pesquisa, você ter aquilo que nos anima, né? A palavra anima tem uma correlação com a ideia de alma, né? É aquilo que nos anima, sempre nos ajuda a, às vezes, tirar o melhor de nós, né? De alguma forma, essa conexão com, apesar de conhecer pouco da devoção do Padre Cícero, mas é um santo, e as romarias de Juazeiro do Norte, a Padre Cícero era o tema central do doutorado. Isso foi muito importante para mim. E um pouco no NER, né, no programa de pós-graduação, ali no doutorado, eu encontrei espaço para fazer isso, mas ao mesmo tempo fazer isso, evidentemente, a partir da minha perspectiva, que era a perspectiva que eu estava construindo da antropologia social. Quer dizer, né, obviamente, se tratava ali de tentar compreender aquele processo do ponto de vista daqueles fenômenos religiosos, a própria fenômeno religioso do Padre Cícero, dentro de uma perspectiva das ciências sociais, né? Ou seja, não que eu não perdi de vista que eu estaria fazendo ciência, né? O adentrar na academia é um pouco uma espécie, digamos assim, ato de fé de crer na ciência. A gente não pode abrir mão da nossa especificidade. Bom, e ali foi, naqueles períodos, eu adentrei no programa, se eu não me engano, foi em 2013, o final de 2013, né? Eu defendi a tese em 2007. Nesse período aí que eu fiz a minha tese, ela inicialmente, como eu falei, ela era uma tese sobre as romarias de Juazeiro do Norte. Eu cheguei a fazer o campo, eu fui várias vezes em Juazeiro, né? Algumas vezes, né, em outras cidades, e acompanhei também, tive várias vezes em duas cidades específicas, que é onde eu fiz o meu campo com romarias. Um é Caetés, Pernambuco, que ali tinha um grupo de romeiros que eu acompanhei, né, com o qual eu mantive contato, que tinha contato, e fiz algumas romarias com eles, e outro de Murici, em Alagoas, né? Então eu fiz esse acompanhamento da trajetória, porque a ideia era justamente, né, na realidade, era uma espécie de trabalho que de alguma forma tinha conexão com o tipo de experiência que o Carlos Stael tinha feito no doutorado. Portanto, no que tange sobretudo a pesquisa empírica, ou o viés mais etnográfico, ela teria essa característica, né? Isso daí redundou em muito material que até hoje eu tenho ali guardado, e que alguns até eu não usei, porque na realidade como pesquisador, né, a gente passa por processo de maturação. E na hora de escrever a tese, isso aí eu já tinha feito uma qualificação, né, de novo com a presença, estava o Carlos, estava o Arioro, que é alguém também que foi extremamente importante na minha formação ali, no que tange ao espaço da antropologia da religião, assim como Bernardo Leogói, né, fora os colegas ali, que eram os outros interlocutores naquele período, os colegas do programa. Na hora de escrever a tese, de algum motivo eu não me senti suficientemente confortável, eu não consegui trabalhar, talvez ali pelo momento da minha trajetória da maturidade acadêmica, com os dados, porque quando você vai a campo, né, sobretudo num contexto como aquele que eu estava pesquisando, você, na realidade, você estabelece uma relação de proximidade. A construção do campo também envolve uma construção de relacionamentos, né? E a bem da verdade, até porque havia questões de natureza políticas e tudo no contexto que eu pesquisei, sobretudo hoje posso dizer em relação, por exemplo, ao contexto de Murici, Alagoas, questões
um pouco mais complexas, e como aqueles romeiros, aquelas romeiras, né, Dona Ilza, outras ali tinham abrido suas portas, né, eu não consegui trabalhar, abrir algumas coisas, saber como analisar, havia uma relação de proximidade. Subsequentemente, então, eu parei ali no processo entre a qualificação, né, que eu havia feito e já seria uma pesquisa romaria, até a defesa eu mudei um pouco, né? Eu terminei mudando em virtude dessa dificuldade e, no fundo, a impressão que eu tenho é que no fundo, depois eu fui me dar conta, eu queria falar não só propriamente das romarias, mas também dessa figura que era o Padre Cícero, né? Até mesmo numa correlação de continuidade com a minha formação desde a graduação e sobretudo do mestrado, né? Não numa relação de ruptura. Então eu queria falar do Padre Cícero e desse Padre Cícero também, que era Padre Cícero. Então minha tese é interessante porque ela, até um determinado momento, ela tinha sido pensada como uma tese sobre romarias de Juazeiro do Norte, e ela resultou numa tese sobre o Padre Cícero, o Padrinho Cícero, de uma tal forma que no primeiro momento da tese eu trabalhei justamente a questão do Padre Cícero, quem era o Padre Cícero. Nesse sentido, eu penso que aí teve uma correlação com o meu período do mestrado, né? Talvez uma influência aí do Sérgio Miceli, que foi meu orientador de mestrado, que é alguém que, né, vem de uma tradição, né, à la Bourdieu, né? O Sérgio trabalha um pouco com essas questões de trajetória, né? E um pouco isso se projetou justamente também, em virtude do Sérgio, um certo contato com o Bourdieu, com a literatura do Bourdieu, e depois também do Norbert Elias. Eu terminei trabalhando um pouco quem era esse Padre Cícero, trabalho um pouco desde a infância até o processo em que, em 1889, ocorre um milagre em Juazeiro do Norte, quando ele era capelão, e que dá origem ao que a gente pode chamar de fenômeno religioso do Juazeiro. Então a minha tese terminou sendo um pouco pensar esse Padre Cícero, né? Como é que essa trajetória, né, do Padre Cícero, né, como é que esse jovem, né, o Cícero Romão Batista, essa criança, como é que se dá esse processo em termos de trajetória social, né, que redunda no fato dele se tornar um sacerdote, até ele chegar a ser capelão de Juazeiro. É um pouco, eu chamo até Padre Cícero, sociologia de um padre, porque no fundo o que eu tento demonstrar é que, de certa forma, a trajetória do Padre Cícero era uma trajetória típica de um sacerdote ou de alguém que se tornava sacerdote no Nordeste, no segundo quartel do século XIX. Mas tentando fazer esse esforço de compreensão, e aí no segundo momento, que aí o Padre Cícero, sociologia de um padre, antropologia de um santo, no segundo momento da tese, aí que eu comecei de fato a adentrar, eu diria, numa perspectiva mais antropológica, quando, a partir desse evento paradigmático da história do Padre Cícero e da cidade de Juazeiro, que é esse milagre que ocorre em 1889, né, em torno da Beata Maria de Araújo, aí que vai surgir o fenômeno religioso do Juazeiro, o fenômeno das romarias, e por um conjunto de processos que teria outro momento para se falar, vai surgindo essa figura que é o Padrinho Cícero. Então é um esforço de compreensão do que é para esses romeiros, do que é para esses devotos do Padre Cícero, o Padrinho Cícero, né? Que é uma perspectiva, eu diria, de natureza muito mais propriamente antropológica. Então, esse processo de maturação, evidentemente, foi ao longo da minha experiência no programa de pós-graduação e dessas interlocuções onde o NER ocupou um papel fundamental. Então, no que tange a ideia do padre Cícero, sociologia de um padre, antropologia de um santo, essa ideia da antropologia de um santo seria isso de natureza mais antropológica, de uma perspectiva mais antropológica, de tentar compreender. Interessante, assim, que, de fato, o que eu fiz? Eu peguei alguns documentos que eu tive acesso, né? Eu diria que da parte do acesso documental eu tive acesso a bons documentos, mas não constituía nenhum tipo de novidade, porque outros autores já tinham feito esse trabalho com competência, destacando aí o Ralph de la Cava, né, que tem um trabalho clássico, né, o Milagre em Juazeiro, e não dá nem para comparar o que eu fiz em termos de uso do documento com o trabalho do Ralph, o trabalho da Luitgar de Barros. Então você tinha um conjunto de autores, o Marcelo Camurça também, que na realidade não só tanto na parte documental, mas de literatura sobre a sedição de Juazeiro. Então você tinha uma literatura
ali, que já tinha trabalhado, eu peguei os documentos, sobretudo eu revi essa literatura a partir de um conjunto de recortes interpretativos oriundos da antropologia, e eu penso que, agora fazendo uma correlação com a experiência que eu tive de pesquisa de campo, o que eu procurei, sobretudo nessa parte, Padre Cícero, da antropologia de um santo, é tentar utilizar aquela minha experiência de proximidade com os romeiros, não é tentar, como o Gers fala, né, que a gente olha por sobre o ombro do nativo, né, quer dizer, a gente faz a interpretação da interpretação, não é? Na hora de ler esses documentos e na hora de rever a literatura, Ralph de la Cava, Edgar de Barros, Marcelo Camurça, dentre outros, né, Renata Paz, dentre outros, Maria do Carmo, pensar o Regis Lopes, havia uma vasta literatura substancial sobre o tema, mas tentar ler aquilo como se esse antropólogo que lê por sobre o ombro do nativo, no caso o meu nativo era o romeiro, quer dizer, tentar pensar, tentando demonstrar que eu penso aí do ponto de vista, eu diria, não só acadêmico, até mesmo político, mas tentar demonstrar qual era o significado, o que é esse Padre Cícero para o romeiro. Então, apesar de ser um trabalho que trata especificamente do Padre Cícero, ele tem essa dimensão, digamos assim, essa experiência de campo, e essa é uma experiência que na minha formação na URGS em específico, né, também em correlação com o NER, foi fundamental, como a pesquisa de campo ela é fundamental para a nossa formação, né? Ir a campo. Quer dizer, nós não produzimos só teorias a partir de teorias, né? Mas os nativos, o outro que nos precisa, ele nos afeta, né? Ele nos transforma, ele nos abre, nós dialogamos também com esses nativos nossos. Ali no caso dos romeiros, das romeiras, eu diria que algumas das interpretações que eu faço, né, eu devo muito a eles, né? Um pouco na linha do James Clifford, tratando da problemática da autoridade etnográfica, quer dizer, essa correlação com esses romeiros e tudo, devo muito a eles do que redunda. E aí é um pouco isso, né? Depois daí eu concluí a tese, né? Um período aí de você se reposicionar em relação ao universo acadêmico já a partir da condição de doutor. Hoje eu trabalho na Unesp, né? Universidade Júlio de Mesquita Filho, que é a universidade aqui do estado de São Paulo, né? Trabalho no campo de Marília, no Departamento de Sociologia e Antropologia, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Nos últimos anos eu venho trabalhando com fluxos migratórios entre o Nordeste e a cidade de São Paulo, o interior do Piauí e a cidade de São Paulo. Na realidade, trabalhando com migração, de uma certa forma, uma correlação com a ideia de romarias, que também é um tipo de processo de deslocamento. E atualmente eu estou retomando a pesquisa no campo da religião, trabalhando com questões relativas à disputa no campo religioso, processo de proselitismo, né? Eu tenho uma formação, o NER me possibilitou a experiência na pós-graduação ali, e naquele momento da minha trajetória me possibilitou uma formação muito sólida no campo da religiosidade popular, né? Nesse campo. E hoje eu retomo um pouco, né? Então eu trabalho, podemos dizer hoje, tanto no campo da antropologia da religião, como também algumas inserções no campo de uma antropologia das migrações, né? Seria esse o meu trabalho hoje contemporâneo. Tá bom. Obrigado, Antônio. Tá ok.